São 7 horas e 24 minutos. E a partir de agora a gente conversa sobre a situação do policial, do bombeiro, a situação do servidor público, por que não falar dessa forma? Eu tenho a alegria de receber aqui o presidente da Associação dos Bombeiros Militares do Rio Grande do Norte, Dalchen Viana. Bom dia, Dalchen, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ruth, bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Cidade. É um prazer estar aqui falando novamente com a população e com você. Dalchen, o senhor já estava aqui no estúdio quando escutava o que foi o assunto da pauta do dia de hoje. A gente falando sobre o governo federal que vetou a ajuda e agora mandou uma equipe para estudar um plano de socorro, mas o atraso está posto. E os bombeiros militares, os policiais militares de uma forma geral, eles fazem não uma paralisação, mas uma operação. Qual o sentimento hoje da categoria, inclusive depois daquela decisão da desembargadora Judith Nunes, Dalchen? O sentimento primeiro, de desamparo por todos os lados, né? Tanto do governo executivo quanto do governo federal, da própria justiça, que desdenha, na verdade, desdenha da situação dos servidores, né? Eu coloquei isso em outras entrevistas. O estado do Rio Grande do Norte hoje tem 25% da sua receita ordinária líquida do Tesouro comprometida com os poderes autônomos. O Rio Grande do Norte tem um segundo judiciário que mais compromete a receita corrente líquida do estado, né? E, no entanto, esse judiciário, alheio a tudo que acontece no estado, determina, inclusive ilegalmente, que os policiais bombeiros militares, assim como os colegas policiais civis, assumam viaturas. Que, ao nosso ver, é mais do que preocupante essa situação, né? Teve uma decisão da desembargadora Judith Nunes, ela determinando que os policiais militares retomem as suas atividades normais, ou seja, saiam dessa operação. O que vai ser feito agora, Dalchen? A gente vai fazer uma assembleia hoje às 14 horas, até convidar os colegas que estão ouvindo o programa. Às 14 horas a gente vai expor a decisão e, na verdade, a gente vai perguntar como é que se cumpre. A associação vai comprar viatura para o Estado, a associação vai pagar o salário dos servidores, ou o judiciário vai enviar o superávit orçamentário que tem em sua conta para pagar os servidores. Tanto os colegas policiais civis, quanto os oficiais, quanto os praças, estão atentos e estão querendo saber como cumprir a determinação da justiça. O que o Rio Grande do Norte precisa efetivamente de ações, decisões judiciais, e ainda mais sem justificativa e sem explicação pormenores do que é para ser feito. Essa decisão judicial ela serve muito mais para o governo estadual, não para as associações. E a gente, inclusive, vai entrar com embargos de declaração para que a juíza explique o que a associação pode fazer para resolver a situação de competência do governo estadual e também do judiciário também. Dalchen, o governo federal ele promoveu 2 ações nesses últimos dias. A primeira ação foi enviar 70 homens da Força Nacional. A segunda foi dizer que não vai mais mandar o dinheiro. Sobre essa primeira ação, o que de fato significa 70 homens para um estado com a dimensão do Rio Grande do Norte e que já vivia, antes dessa paralisação, uma crise gravíssima na segurança? Eu posso falar com propriedade porque todas as ações das associações são conjuntas, de policiais e bombeiros militares. Então a gente discute muito isso. A Força Nacional, como eu já falei, ela está num território diferente do que ela atua em seus estados de origem. Os policiais vêm, para o pessoal entender, é uma força que reúne policiais e bombeiros militares de todos os estados da federação que em missão vêm para um estado, né? Geralmente em estados em crise na segurança, como se quase todos os estados brasileiros já não tivessem. Mas eles já vêm em prejuízo porque não conhecem o terreno. 70 homens em escala de plantão, né, de serviço, dá em torno de 20, 30 homens por dia. A gente está vendo aqui os principais corredores sendo patrulhados, principalmente os comerciais. É importante que a população saiba que a prioridade na segurança pública no Brasil e aqui no Rio Grande do Norte não é diferente, é do comércio, né? Então a gente vê, por exemplo, o número de furtos e assaltos crescente, inclusive nos bairros, policiamento comunitário não existe e a prioridade, de novo, são os comércios.
a redução que você colocou no começo do programa, A secretaria disse que ocorreu. que a secretaria disse que ocorreu, ela foi por conta de segurança privada. Óbvio que com o arrombamento das lojas, e eu vi uma entrevista ontem de um representante dos comerciantes, ele falava, não, após o primeiro dia de arrombamento, fatalmente todos os comerciantes, de modo correto e justo, pagaram segurança privada. Óbvio, para proteger patrimônio privado, óbvio, a segurança pública é importante para todos, para comerciantes, mas sobretudo para os que têm menos e para a população em geral, né? Que isso é que traz essa sensação de insegurança. Os comerciantes podem pagar a segurança privada, como já deveriam fazer. Agora, a segurança pública é prioridade, principalmente para os que têm menos. A gente vê aí um salto nos assaltos por exemplo, automóveis, que se dão nas portas de casa, dentro dos bairros. Isso a Força Nacional não faz. Ela não tem essa penetração, principalmente em áreas mais vulneráveis, como áreas aí dominadas por facções, a gente sabe muito bem disso, ela não faz. Ela faz aquele patrulhamento nos grandes corredores de Natal. Estamos conversando aqui na bancada do Jornal da Cidade com o presidente da Associação dos Bombeiros Militares do Rio Grande do Norte, Dalchen Viana. Dalchen, o senhor integra o fórum de servidores, enfim, tá, com contato direto com todos os demais líderes de sindicatos, de associações. A pergunta que o servidor faz, o servidor de uma forma geral, e a população e agora? O governo havia anunciado o calendário de pagamento com base na promessa da ajuda financeira. A ajuda não vem mais. O governo já procurou o fórum de servidores. O que há de concreto neste momento, Dalchen? Fazer um retrospecto histórico breve, o fórum teve, eu acho que uma dezena de reuniões com o governador. Na última, ele levantou da mesa dizendo que iria garantir esse empréstimo lá em Brasília e colocou como um fato. Na mesa ele colocou como um fato. Só, eu estou indo ali, vou conversar com o Temer, com o Meirelles, para assinar a medida provisória. É importante que a população saiba que teve todo esse ano legislativo para que se fosse atrás desse recurso. Esperou acabar o ano legislativo para ver se mediava esse crédito extraordinário com o ministro da Fazenda, através de medida provisória, para gerar todo esse tumulto, né, de inconstitucionalidade, quando na verdade poderia ter se trabalhado com o Congresso, através de crédito extraordinário. Então só mostra que o governo é extremamente reativo. O governo ele anda conforme na situação total de crise, aí sim ele toma uma postura. Não diferente de todos os políticos do Rio Grande do Norte, como você colocou. A gente não pode também atestar a incompetência aqui de um só político do Rio Grande do Norte. A bancada do RN foi totalmente omissa nesse processo. Há 2 anos se sacou o fundo previdenciário. Se isso não for um sinal de que o Estado está quebrando, eu não sei mais o que é um sinal. Quando se pega um fundo que deveria cobrir o déficit, justamente o déficit previdenciário, você saca isso para pagar servidor. Se isso não for um indicativo, eu não sei mais o que é. A gente teve a omissão durante esses 3 anos, aliás, sempre da bancada histórica. E é importante que o eleitor saiba que 2018 é ano de eleição. E ele vai ter que saber, e ele vai ter que perceber que mandar a gente para Brasília não é mandar e deixar por lá, não. Ele tem que acompanhar, porque isso interfere diretamente. Isso é um resultado na prática de que a bancada do RN pode e deve fazer muito mais pelo Rio Grande do Norte. Dalchen, mas a gente já está chegando quase ao final da entrevista, mas eu queria só um outro questionamento. O governo, de fato, pelas informações que os senhores têm de bastidores, vai conseguir honrar o 13º até 10 de janeiro? O governo já não... A gente já teve 2 reuniões com o procurador-geral, Toildo. Ele tentou mediar, o governo colocou aquele calendário se lastreando no crédito extraordinário, e esse crédito extraordinário não vem, o governo não tem como. Uma folha gira em torno de 270 milhões. O FPE significa 50% das receitas correntes líquidas do Estado. Dá mais ou menos 50 e 50. Sem esse recurso, não se tem como nem pagar direito o salário de novembro. Imagine, óbvio, sem a perspectiva de sempre culpar o servidor. A situação é se agravar. O déficit previdenciário, de fato, existe. Agora, previdência não é um gasto, é uma política. E se o Estado não contrata, obviamente esse déficit previdenciário ele vai se agravar. O Estado não contrata, tá? 1 para 1. Tá um servidor ativo para um servidor
inativo. E vai se agravar, a tendência é se agravar se o governo não fizer nada. E nós, policiais, bombeiros militares, acreditamos que a situação vai ficar ainda pior. Infelizmente, né? Infelizmente. Dalchin Viana, presidente da Associação dos Bombeiros Militares do Rio Grande do Norte. Dalchin, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Cidade, desejar em meio a toda essa turbulência, mas fica aqui o nosso desejo, nossas orações, que tenhamos todos um feliz ano novo. Muito obrigada, Dalchin. Obrigado. Eu queria deixar o recado aos colegas policiais bombeiros militares. Às 14 horas nós teremos a assembleia. Nós iremos também falar com a imprensa e dizer à população que a nossa causa é muito justa, ela é muito elementar, ela fala sobre salário, fala sobre alimento, direito de qualquer trabalhador. Bom dia para você. Meus caros ouvintes, em um minuto a gente está de volta, trazendo muitas informações.